Fala galerinha, está começando mais um Pode Crer Podcast e esse mês super mega especial, Outubro Rosa, então estamos entrevistando mulheres incríveis que contribuem muito para o reino de Deus. Mas antes de tudo, Wailon, por favorzinho, roda a vinheta. Fala galerinha, cá estou eu novamente, Tamires, mas como já somos íntimos, vocês podem me chamar de Tami. E vou apresentar aqui a minha companheira de podcast, que estaremos aqui neste mês. Ela, a digníssima, a líder, a majestosa, Dona Picolino, Giovana. Oi galera, como que vocês estão? Estamos aqui de volta e eu já estava com saudade. E hoje eu venho aqui trazer mais uma convidada especial desse mês. Eu já falei para vocês que esse mês nós estamos vindo com tudo. E nós estamos aqui com ela, cristã, mãe, esposa, psicóloga, professora, de tudo um pouco e fazendo com excelência do Senhor. Tia Maria, do fundo do nosso coração. Tiveram que me rever, hein? E com o maior prazer. E como professora? Agora não. Como professora, a gente já não sabe se a gente consegue tudo, né? Responder. Foram minhas alunas. Fomos, é. Não sei se é bom para a senhora falar Foi. isso. É uma honra, um prazer. Vocês sempre se destacaram. Tia Maria, conta pra gente, assim, como que foi a sua caminhada cristã? Como que foi o começo? Assim, como Jesus te encontrou? Interessante. Porque eu sou paranaense e na minha cidade é uma cidade muito católica romana. Então, eu sou a primeira pessoa na minha família a conhecer o Evangelho. Então, a porta de entrada do Evangelho na minha família sou eu. E como eu participava da igreja romana, eu tinha uma curiosidade, eu queria saber como é que as pessoas iam para o céu. Aí eu perguntava para a freira, que era minha professora, e ela dizia assim que tinha que ser bom para ir para o céu. E eu ficava imaginando, eu falava assim, mas será que tem que ser freira para ir para o céu? E eu ficava nessas neuroses. E sempre nessa busca. Aí eu vim embora para Rondônia. A minha irmã, acho que ela tinha uns 8 anos, ela foi convidada para ir numa igreja na rua da nossa casa. E era um domingo de manhã, e ela chegou, bem criança, e ela chegou e falou assim, mãe, adivinha o que eu aprendi hoje? Aí perguntamos para ela o que ela tinha aprendido. Ela falou assim, a gente não pode falar que adora isso, que adora aquilo, porque a gente só pode adorar a Deus. E aquilo me incomodou. Eu falei, como assim? Só pode adorar a Deus. Não tinha ouvido daquela forma. Beleza. Aí eu estava com 14 para 15 anos, continuei indo na igreja romana, católica romana, e um dia um amigo me convidou para ir numa igreja cristã, uma evangélica. Era dia 12 de maio de 1988. E eu fui. Era dia das Mães. E quando chegamos lá, a igreja estava cheia, era uma casa no setor 2, na segunda rua, de madeira, muito simplesinho. E eu tive que ficar lá pro lado de fora. E o pastor, ele chamava pastor Adoniran. Ele era bem negro e com os dentes super brancos. E eu só vi os dentes brilhando, ele brilhava, tinha um brilho naquele homem, eu não entendia. E ele foi falando de Jesus, como se fosse alguém que ele conhecesse. E aquilo, o meu coração já foi saindo pela boca. Quando ele fez o apelo, eu já estava lá na frente. Então eu entreguei minha vida para Jesus naquele dia. E desde então, eu venho tendo essas experiências. Eu fiquei lá nessa igreja por um ano. Não me adaptei àquilo porque estava muito parecido com tudo aquilo que eu já conhecia. Então eu não consegui ficar lá. Eu trabalhava com uma colega e ela disse assim, lá perto da minha casa tem uma igreja. E lá a gente entra e sai e ninguém fica chamando o nome da gente quando a gente fica em pé.
Eu não gostava, eu sou mais discreta. Então, e quando eu chegava lá, ficava, quem tá visitando? Fica de pé. Quem é o seu nome? E aí, aquilo pra mim era um mico. Então, quando ela falou aquilo, eu fui. Então, eu cheguei na igreja em Ariquemes em dezembro de 1991. E tô lá até hoje. Mas assim, você já sabia o que você não queria. A religião eu não queria. Exatamente. Eu queria uma experiência. Exatamente, assim, e as pessoas passam às vezes de igreja em igreja até achar o que querem. Pra ti, como que foi essa experiência de encontrar o que você estava buscando? Porque eu penso que na caminhada, você ainda não tinha certeza do que você queria. Você sabia o que não queria. Como que foi? Então, eu lembro que na época que eu fui, em 91 para 92, o irmão Aniceto, né? É um irmão que ajudou muito a igreja aqui com a gente. Ele vinha, e ele fazia os apelos. E toda vez que ele fazia o apelo, eu ia lá na frente. Toda vez entregar a vida para Jesus, estava eu lá. Eu devo ter entregado umas 500 vezes. De novo, Maria? Não, umas 500 vezes, né? Dá espaço para outra pessoa. Assim, o apelo, eu tava lá na frente. Aí eu falava assim, mas quantas vezes? Aí eu voltei pro meu lugar e eu perguntei assim, quantas vezes será que eu tenho que ir lá? Sério, gente, caindo, né? Beleza. Aí eu falei pra Deus, mas quantas vezes será que eu tenho que ir lá? Será que mais umas 2 aqui já tá bom? Eu não sei quantas vezes é, né? Aí eu falei pra Deus, eu acho que já chega. Aí eu parei de ir. Aí tá, o meu médico era lá da igreja, ele tinha uma célula. Aí ele me convidou para a célula da casa dele. Eu morava no setor 8. Eu estudava no Ricardo Catanhede, não tinha energia. A minha vida era muito difícil. Então, quando chegava no domingo de manhã, eu tinha que ajudar minha mãe, limpar a casa, fazer as coisas todas, porque eu trabalhava fora a semana inteira. E no domingo à tarde eu ia para a célula, grupo caseiro. Chegava lá, eu dormia. Eu dormia a reunião todinha. Porque o meu corpo, hoje eu entendo que o meu corpo queria descansar. Então foi indo. Aí depois eu fui. Aí na época a gente fazia rodízios de grupo, né? A gente não ficava a vida inteira num só. Então eu fui para um outro grupo. E nesse outro grupo era mais dinâmico, era mais gente, tudo. Aí eu comecei a ver que eu queria aprender o meu sonho. Irani ia ministrar. E ele falava assim, abre a Bíblia em Oséias, capítulo 3. Aí, menina, quem sabia lá quem era Oséias? Até eu procurar no índice, achar Oséias, ele já tinha lido mais 3 textos para frente. O pessoal da minha célula, quando é assim, fala assim, na minha Bíblia não tem esse livro, não. Exatamente. Na minha não veio. Não, e assim, era muito interessante como o Espírito Santo de Deus é. Porque parece que você ficava a semana inteira trabalhando, quando você chegava no culto que ia ouvir a palavra, parece que as pessoas tinham contado a sua vida para a pessoa que estava ministrando e ele estava falando a sua vida lá, né? E eu ficava incomodada com aquilo. E ele falava assim, e ele fazia, ele tinha umas tiradas, né? Hoje ele é mais comedido, mas antigamente ele tinha umas tiradas. Aí ele fazia assim, eita, nem achou a Bíblia ainda, que não sei o quê, que não sabe nem procurar coisa na Bíblia. Eu falava, meu Deus, esse homem está falando comigo? Aí eu vi a necessidade de estudar. Estudar a palavra, né? Porque eu amo estudar, eu sempre gostei muito de estudar. Aí ele começou um curso na quarta-feira à noite, lá no abrigo. Eu saía do setor 8, de bicicleta, sem energia, e ia fazer esse curso. Eu entrava muda e saía calada, porque ninguém nem me notava lá, né? Aí eu fiquei lá, aprendi muito. Aí depois eu vi que eu tinha necessidade também de deixar as coisas da minha casa, porque ia estar sempre lá para fazer, mas que eu precisava também ir para a escola bíblica. O diferencial na minha vida é a escola bíblica. Porque na escola bíblica é escola. Você aprende, você tira dúvida, você pergunta, você estuda, você faz trabalho. Então, eu me batizei em 92, dia 7 de setembro de 1992, eu me batizei. E naquela época, não é igual agora, você fala assim, ai fulano,
Você quer ser líder de célula? E a pessoa, não, tem desculpa, né? Naquela época, não. A gente cheguei lá no culto, depois, né, do batismo, de manhã, na hora da festa da igreja. O Irani pega e fala assim, eu vou ler a lista dos novos coordenadores, né, dos novos líderes de grupo. Aí meu nome estava lá. E assim, você nem pediu. Não, não tem. Aí para onde eu morava no setor 8, e ele me mandou para um grupo lá no Marechal Rondon. Aí eu falei, Irani, como é que eu vou sair lá? Eu tinha comprado uma moto. E, Irani do céu, como é que eu vou fazer para andar na BR? Não, você vem aqui por dentro, ó. E ele me ensinando os atalhos. E eu fui para a cela do Osmar da Divina. Então, assim, eu acho que sempre só encontra quem busca. Ficar parado, ficar sentado, ficar esperando algo sobrenatural, eu acho que Deus faz. Mas Ele faz com muita particularidade. Agora, à medida que você busca, você encontra. Ele diz, se você bate, a porta abre. E o Einstein diz que toda mente, quando ela se abre para um novo conhecimento, ela jamais vai se tornar o tamanho original. Tem que expandir. Então, eu sempre gostei muito de estudar. Então, quando eu fui para os cursos, quando eu fui para a escola bíblica, aí eu comecei a viajar. Aí eu viajava, eu ia para seminário, eu vivi minha vida assim, desfrutando mesmo, aproveitando de todas as oportunidades que me eram possíveis e que cabíveis, eu participei. Assim, você falou a importância de buscar, né? A gente estava comentando a respeito dos nossos pensamentos, né? Então, faz a ligação comigo, né? A importância de buscar, porque a gente tem esse renovo, né? Você vai buscando. Você falou assim que encontrou algo que você ainda não sabia o que estava procurando, mas que encontrou. Era uma resposta. Você não sabe o que é, mas quando a resposta chega, ela te preenche. Parece que o tempo todo você já... É a mão e a luva. Já sabia. Que você precisava daquilo. E assim, esse Jesus que a igreja em Ariquemes, eu só conheço daquilo que eu vivo, né? Então, foi um Jesus muito real. É um Jesus, não é um Jesus customizado, né? É um Jesus real, daquilo que eu posso experimentar. Eu experimento Jesus. Eu falo com Jesus o tempo todo. Esse dia eu fui ministrar, estava falando assim, até me expressei mal. Que eu não tenho uma disciplina de ajoelhar, orar. Hoje até ajoelhar para mim é uma coisa que eu não posso, né? Porque eu tenho uma lesão no joelho e eu não consigo. Mas eu falo com Deus o tempo todo. Eu não consigo viver sem falar com Ele. E é interessante porque não é uma fala, não é um monólogo. Eu falo, mas eu ouço também. E às vezes eu ouço o que eu não quero. Esse dia eu peguei e falei pra ele assim, olha, eu acho que você tá pegando pesado demais aqui, que esse negócio aqui, essa luta aqui já tá meio passando do tempo, passando da mão. Falando com ele, brincando com ele. Ele pegou, eu não tinha nem terminado de falar, ele pegou e falou pra mim assim, elas são proporcionais ao seu tamanho. Eita. Falei, nossa, o senhor hoje tá... Se tivesse só escutado a primeira, né? Eu falei com ele hoje, o senhor tá rápido, hein? Assim, mas é experiências, né? Você vai adquirindo elas na sua caminhada. Eu acho que você não pode desistir da caminhada. Tem altos e baixos? Tem. Eu tô desde 91. E assim, eu acho que muitas coisas poderiam ser diferentes, ou não, mas eu só tenho uma coisa, eu tenho uma constância. Eu não tenho para onde voltar. Eu só tenho que seguir à frente. Eu não tenho para onde voltar. Onde que eu vou voltar? Não tenho. O mundo não me reconhece. O mundo não me aceita. Porque eu sou quadrada, porque eu penso diferente, porque se eu chegar lá no mundo, né?
a gente tem muito essa experiência lá em casa, porque eu tenho um amigo que eu amo muito ele. E ele fala assim pra mim: Maria, eu te amo, eu amo você. A gente é amiga há mais de 30 anos. E ele fala assim: eu não te convido para as festas da minha casa, porque não tem nada a ver com você, né? Porque eu não me enquadro. Não, a gente é amigo, continua sendo amigo, mas assim, a gente vive em realidades diferentes, né? Então, você vai se afastando, você vai não se cabendo, né, em alguns lugares. Tem coisas que te afastam. Ele fala assim: quando eu chego perto de você, eu tenho consciência, ele me diz assim, quando eu chego perto de você, eu tenho consciência das coisas que eu estou fazendo de errado. Ai, meu Deus, eu posso errar também. Mas aí a gente entende, né, que a presença do Espírito Santo de Deus, às vezes a gente não tem nem tanta consciência do quanto ele é presente em nós. Porque quem está na luz já está acostumado com a luz. Agora, quem está nas trevas, ela reconhece qualquer fagulha de luz. Então você é luz, querendo ou não. A Bíblia diz que você pode até tentar tampar, né, uma lâmpada com balde, com alguma coisa, vai sair um reflexo de luz, né? A luz não pode ficar escondida por muito tempo. Então eu acho que a luz acaba brilhando na gente. Eu sei que tem muitas pessoas que dependem da vida da gente. Uma das coisas que a gente aprendeu na igreja foi de que nós somos mensageiros. Nós somos agentes secretos, alguma coisa, algumas pessoas usam algumas terminologias. Mas assim, eu estou disfarçada no meu trabalho de psicóloga, mas eu sou cristã. Eu estou como professora na faculdade, mas eu sou cristã. Eu estou como dona de casa lá no mercado, mas eu sou cristã. Então os meus atos, as minhas atitudes, elas têm que me acompanhar. E as pessoas, elas não precisam ser psicólogo para fazer uma leitura das pessoas, né? Você sabe ler as pessoas, e as pessoas nos leem constantemente. Quando eu ia para a igreja e quando eu ia para as reuniões e alguém dizia assim: vocês têm que ser conhecidos pelo vosso testemunho. E eu falava assim: meu Deus, mas se eu usasse um uniforme, era mais fácil. Porque aí eu ia usar vestido de manga, aquelas roupas compridas, todo mundo ia entender que eu era crente. Eu achava que era isso, né? E eu falava assim: como é que as pessoas vão... Essa foi uma dos meus primeiros questionamentos. Como é que as pessoas vão me reconhecer como cristã? Se eu não tenho uma indumentária, se eu não tenho um uniforme de cristã. Então, mas é pelas minhas ações, pelas minhas atitudes. São elas que demonstram, né? Demora, mas as pessoas começam a perceber. Tia Maria, me permite. É costume. Não, de boa. Não tem como, é costume. Mas você acabou de falar aqui que você é psicóloga. E a gente sabe que no nosso meio cristão, eu não estou generalizando a igreja, mas a igreja no geral, ainda existe um certo preconceito na questão de ser cristão e buscar ajuda psicológica. Como que você lida com isso, sendo psicóloga e cristã ao mesmo tempo? Eu acho assim, que nada pode ser feito se do céu não nos for dado. Existe alguma ciência que seja exata? Eu acredito que não. Mas a ciência existe. A psicologia é uma ciência, porque uma ciência é ciência porque ela se prova e se comprova. Então, é uma ciência do comportamento. Como a medicina também é uma ciência. Não é uma ciência exata. Como a medicina também não é exata. Então, assim, eu acho que todos nós, eu uso uma analogia. Eu falo que o dia que o homem caiu lá no Jardim do Éden, toda a sua constituição foi afetada. Física, moral, emocional e espiritual. Nós entramos num desequilíbrio. A terra também entrou em desequilíbrio, porque a terra foi amaldiçoada, né? Como consequência do pecado do homem, a Bíblia diz que ela teria que sustentar o homem, ela teria que produzir. E tem um texto que diz que a natureza aguarda, ela geme, aguardando que Deus se manifeste, porque ela também está cansada.
Então, assim, eu acho que naquela queda lá no Jardim do Éden, o homem afetou toda a sua constituição. E nós passamos a ter todos os males, né, dos quais nós tratamos até hoje. Sejam enfermidades físicas, sejam enfermidades emocionais. Então, as pessoas ainda, elas têm, eu acho que por falta de buscar em Deus, elas ainda pensam muito pelo senso comum, que todo mundo pensa. Então, Deus vai me salvar, eu entreguei minha vida para Jesus e agora eu não tenho mais nenhum problema na minha vida. É Jesus que vai curar tudo, com certeza. Eu sou defensora da fé. Eu creio que Jesus cura tudo. Eu tenho um filho com paralisia cerebral, uma patologia que ainda não tem nenhuma solução humana, nenhuma resposta humana para essa, mas eu acredito na cura. Eu acredito no sobrenatural de Deus, mas eu acredito que Deus também faz através do natural. E eu acho assim, uma das coisas assim, que eu fico muito impressionada com Deus é a discrição de Deus. Estava conversando ontem à noite com um amigo e ele falou assim: amiga, a minha empregada chegou em casa e ela foi tirar a roupa de cama para lavar. E na hora que ela tirou as roupas de cama, meu edredom, tudo, ela colocou tudo dentro da máquina para bater. E eu estava estudando. Ela chegou para mim e disse assim: olha, eu não vou poder bater a roupa porque não tem sabão em pó. E foi embora. Depois, essa pessoa ligou para ele e falou assim, ele acho que procurou o celular dele e não achou. O celular dele estava dentro do edredom. Não. Você entendeu? Quem é Deus? É nessas coisas, é nessa sutileza, é nessas coisas tão discretas que muitas pessoas não enxergam a Deus. Eu enxergo a Deus. Porque se tivesse sabão em pó, ela teria batido o edredom dele, ele teria perdido o celular dele, ele é um profissional, ele precisa do trabalho, teria muitas informações do trabalho dele lá, e ele precisava. Então eu vejo Deus agindo sempre dessa forma, o grande, o miraculoso, o extraordinário. Ele existe, ele é bom porque ele convence o outro. Agora, essas coisas pequenas, essa máquina sem sabão em pó, essa falta de sabão em pó, assim, vamos dizer, eu deleito no Senhor. É engraçado pensar que se a máquina tivesse batido, se tivesse o sabão em pó, a primeira coisa, Deus, por que você deixou isso acontecer? Não é? Mas se não acontece, é natural. Naturalmente não era para acontecer. O Otmani diz assim, que para o homem espiritual, tudo é espiritual. Para o homem carnal, tudo é carne. Então, para mim, tudo é espiritual. Para mim, eu acho que tudo tem a mão de Deus, tem o dedo de Deus. Às vezes, até quando você sai de manhã e atrasado, que a gente acorda, a gente entra 8 horas no serviço, quer ter um pensamento mágico que vai sair 8h01 e vai chegar às 8. Exatamente. Eu. E ando na rua para chegar às 8 horas. Você sai de casa às 8h01 para chegar no serviço às 8. Para dizer assim, olha, eu vou contar que o relógio de lá tá atrasado, que não sei o que aconteceu, alguma coisa assim. São coisas assim que não existe, né? Mas assim, às vezes você volta, porque você esqueceu, você não sabe se você deixou o portão aberto ou fechado, você tem que voltar. Às vezes você esqueceu alguma coisa na bolsa e você volta para buscar. Às vezes alguém... Enfim, eu acredito, o texto de Romanos 8:28, ele é muito real para mim. A Bíblia diz, sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, às vezes uma adversidade, uma perda aqui e ali, Deus está me livrando de coisas que eu não sei. Então, eu não murmuro, eu não reclamo. Eu estava falando com vocês agora há pouco sobre a gratidão, porque eu acho que em tudo o homem tem que ser grato. Eu acho que em tudo Deus está agindo, né? Deus está cuidando, Deus está livrando. Eu penso assim. Tudo no simples, né? Ele não toca trombeta.
Ele é tão discreto que ele deixa você pensar que foi você. E muitas pessoas contam a glória como delas. Eu consegui. Essa primeira pessoa o pronome na primeira pessoa é muito complicado. Porque o homem com Deus, ele não é só. Então, eu consegui, eu comprei, eu venci, eu sou a melhor. Quando você coloca o pronome na primeira pessoa, você exclui a Deus, né? Você está falando agora das coisas naturais e vou até testemunhar, né? Eu tenho que atravessar uma avenida para entrar no meu trabalho, né? E eu estava atravessando essa avenida a pé. Mas o horário que eu atravesso é muito movimentado, muito. Tanto assim que na hora que eu vejo a avenida, eu não consigo ver espaço para passar. Mas toda vez que eu chego na ponta da rua, não vem carro. E aí eu olhei aquilo e falei assim, é impossível. Porque eu pego essa avenida todo dia praticamente de carro. E aí quando eu chego na outra avenida, eu tô vendo aquele monte de carro, eu paro assim na rua para atravessar, não vem carro. Do outro lado, quando eu passei, eu falei assim, eu sei que é o Senhor. Porque não tem da onde. E sabe quando ele toca suavemente assim, é no dia a dia que eu tô aí. E eu fiquei chocada, assim, rosa chiclete. Essas pequenas coisas assim, elas são apaixonantes, né? Sim, é Elas são muito gratas. delicado. Eu fico assim, o dia que o meu filho acorda, fora de hora, o dia que alguma coisa, o pneu amanheceu furado, eu falo, glória a Deus, obrigado Jesus, o Senhor está me livrando de coisas que eu não sei. Amém. Tia Maria, qual que é o segredo para estar com esse pensamento? Porque parece que, via de regra, naturalmente, nós somos muito pessimistas, muito reclamão, né? Porque eu não faço esforço para reclamar, pelo contrário, é tão natural que é aí que eu tenho que me esforçar para não fazer. Então, é tão difícil você conviver junto com pessoas que reclamam o tempo todo, né? Eu tenho muita dificuldade. As pessoas não conseguem ver. O céu hoje amanheceu chovendo. Ai, que bom! Não tem sol, mas tem uma baixa temperatura. Tem uma coisa para agradecer, né? Eu penso sempre assim. Eu acho que a Bíblia diz que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. E a Bíblia diz também que o mundo, ele já nos maligna, isso todo mundo já sabe. O sistema mundo, ele é totalmente contrário a tudo aquilo que a fé nos orienta. Se a gente olhar pelo natural, eu teria até motivos hoje para reclamar de algumas coisas. Esse dia eu estava até comentando com o pessoal da célula. Porque no ano de 2021, por cá, eu perdi 3 contratos de trabalho. 3 fontes de renda. E eu falei assim, uai, se fechar 3 dá tá uma amém. E se fechar essa, eu abro outra. Entendeu? Porque eu não tenho que ver o que eu não tenho. Eu tenho que ver o que eu tenho. O que eu não tenho, já foi. E se Deus permitiu não ter, amém. Responsabilidade, permissão dele. Então, assim, mas eu acho assim que a gente tem que aprender a não se conformar com o que o mundo está dizendo. Para mim ser bem sucedida, eu tenho que ter muito engajamento nas redes sociais. Para mim, eu não penso assim. Porque eu acho, essa é uma teoria minha, que nós vivemos de cabeça para baixo. Que todos os valores superiores aqui na Terra são inferiores no céu. Vou comprovar a minha teoria. Lá, hoje, o metal mais precioso que a gente tem é ouro. Eu não tenho nada de ouro, né? Porque eu já fui roubado, não compro. Eu não ligo muito para essas coisas. Hoje, o ouro é uma moeda, né? É uma moeda que não se desvaloriza. No céu, o ouro é onde a gente pisa. Olha que incrível, né? A rua é de ouro lá. E vai ser tudo de ouro, de né? lá. O asfalto de lá é ouro. Então é inversamente proporcional. Então aquilo que eu tenho de superior aqui, no céu é inferior. Se eu quero ser conhecida pelos homens, é porque eu não quero ser conhecida por Deus.
Eu não estou criticando as pessoas que precisam disso que trabalham com isso, entendeu? Eu não tenho nenhuma publicidade. Eu não faço publicidade no meu trabalho. Eu não tenho horário para mim estar aqui hoje. Eu tive que desfazer algumas coisas, entendeu? Porque eu acredito que tudo é Deus que dá. É Deus que sabe da minha necessidade. É Deus que sabe do que Ele pode colocar na minha mão, que vai ser doado para outros, né? Tem essa liberalidade. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar nas coisas do céu. A Bíblia, ela é enfática, né? Ela diz: se você recebe glória aqui, você não tem glória lá. Se você é conhecido aqui, tem uma necessidade muito grande. Hoje eu vou falar como psicólogo. O narcisismo, né? O narcisismo é o mito de Narciso, né? Que meus alunos de filosofia. Eu fui professora de filosofia. São todas minhas alunas, viu, gente? Ó, elas são minhas alunas, elas sabem quem é Sísifo, elas sabem quem é Narciso, né, Lailo? Então, não pode perguntar. Desculpa, professora, nessa aula eu não faltei, eu faltei. Estava gripada nessa aula. Eu fui para a sala da Alzira. Certeza. Professora, nessa aula eu não estava lá. Mas Narciso, né, é um mito, né, que a gente chama de transtorno narcisista. As pessoas hoje, elas estão muito narcisistas. Elas têm a necessidade de serem adoradas. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, se eu quero glória, eu não tenho a dele. Então, assim, nessa busca desenfreada hoje que há, né, porque as pessoas estão cada vez mais amantes de si mesmas, né? Elas estão querendo mais reconhecimento. Seria interessante se esse reconhecimento fosse por aquilo que Cristo faz na vida delas, né? E não por aquilo que elas são naturalmente. Essa é uma teoria minha, mas eu penso nisso. Eu acho que a gente tem que exalar esse perfume de Cristo, a gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas. Você comentou a respeito da sua intimidade com Deus, que nunca teve hora marcada, né? Não. Livre durante o dia, e também comentou que na sua caminhada teve seus altos e baixos. Qual seriam seus conselhos para os baixos, né? Qual seria a sua preparação para o baixo? Talvez para aquela situação que te pega sem você ter planejado, ou o que eu acho mais grave é quando gera alguma mágoa, né? Assim, a gente não é impedido de ferir e de ser ferido. Eu posso ter ferido muitas pessoas, às vezes não propositalmente. E posso ter ferido outros propositalmente. Então a gente não é livre disso. Hoje, eu te diria assim, o que mais nos fere são aquelas pessoas que estão mais próximas da gente, de quem você esperaria ter uma atitude diferente, e as pessoas escolhem deliberadamente te ferir. E nós não somos exemplos disso. Então, assim, nesses anos todos que eu tô, muitas situações já aconteceram de eu me sentir extremamente ferida. Eu vou abrir uma aqui que eu nunca abri para ninguém. Quando eu casei, nós tivemos uma falência financeira. Nós tivemos muita dificuldade, porque eu não podia trabalhar, eu tinha um filho deficiente, prematuro, nasceu prematuro, deficiente, e nós tínhamos que fazer o tratamento dele e buscar ajuda em todos os lugares, né? Então eu ia para São Paulo, Paraná, Recife, Brasília, ia para todos esses lugares fazer tratamento. E a gente precisava de ajuda dos outros. A minha líder dizia assim: você não vai pedir ajuda para ninguém, mas toda ajuda que te derem, você vai receber. Então, eu sempre obedeci.
E algumas pessoas, elas faziam, né, algum tipo de ajuda pra gente, tudo. Aí um dia, uma pessoa chegou pra mim e falou assim pra mim. E eu estava numa situação de vulnerabilidade muito grande. Emocional, como mãe, carregando uma criança deficiente para cima e para baixo, viajando sozinha, com muito pouco recurso financeiro. E essa pessoa, ela tem muito. E ela chegou para mim um dia e falou para mim se eu não tinha vergonha na cara de estar passando por aquilo, de estar precisando de ajuda de outras pessoas, e se eu não tinha vergonha na cara, por que eu não ia trabalhar? Poucas pessoas sabem disso, e essa experiência foi muito difícil para mim, porque eu pensei em acabar com a minha vida e a vida do meu filho, porque eu não aguentava mais. E eu tive que engolir, eu não pude nem chorar. E eu tive que aguentar aquela situação, passar por tudo aquilo. Eu lembro que nós chegamos no aeroporto de Brasília e uma irmã tinha me dado R$50. E Brasília é muito quente. Mas naquele dia veio uma frente fria tão forte, tão forte. E a gente não tem roupa de frio, né? Eu fui no shopping, comprei uma jaqueta jeans pro meu filho, com R$50. E eu embrulhei ele. E eu fiquei com frio. E sobrou uns trocos. E eu tinha que escolher. Ou eu comia ou meu filho comia. Aí, ela não precisa fazer a conta, né? Então, e não é por causa disso. É por causa ficar com frio, ficar sem comer, não doeu tanto quanto ouvir aquelas palavras daquela pessoa. E assim, e eu não contei nem pro Isalto, né? Porque já tava uma situação, a gente já estava nessa situação tão difícil, para que eu ia complicar a vida dele? E eu sofri isso por muitos anos, isso me machucou por muitos anos. Até o dia que Deus me fez enxergar que a única coisa que essa pessoa que me disse tem é dinheiro. Que ela só tem dinheiro. Ele só falou isso pra mim. Ela só tem dinheiro. E aí as coisas vão acontecendo, né? Deus nos permitiu passar por essa situação por 15 anos. Aproximadamente. E depois ele vai revertendo as histórias. Eu fico apaixonada cada dia mais por Deus. Pelo que ele faz. E é interessante que ele não precisa te falar no processo. Você passa, você acha que você fala, onde você está? Né? Onde o senhor está? E muito tempo Deus ficou em silêncio. Para mim é a coisa mais difícil. Porque eu sou uma pessoa que fala o tempo todo com ele. E quando ele não me responde, lá em casa nós temos uma regra. Nós sabemos como que está o nosso termômetro da fé. Se passar mais de uma semana, alguns dias, sem chegar ninguém no nosso portão, nós temos que colocar nossa barba de molho. Porque nós não estamos sendo úteis para o Senhor. Né? Então, quando eu casei, eu vou abrir um pouquinho aqui. Quando eu fui para a igreja, meu sonho era ter uma célula. Mas eu não podia ter uma célula, né? O Irani me colocou lá no... O Irani, eu tô falando Irani, mas é porque ele era meu líder diretamente. Ele falava assim, Maria, você só pode ter uma célula na sua casa se um dia você tiver uma casa. Meus pais não eram convertidos. Como é que eu ia levar uma célula para dentro da minha casa? Então, eu não podia ter uma célula. Eu era co-líder, né? Como vocês falam agora. Junto com outras pessoas. Com o Osmar, com a Divina, com a Rosângela, com o Neri. Sempre junto com alguém, auxiliando. E eu fiz eu sempre tive muita facilidade de falar com Deus.
E eu falei com Deus assim, Deus, por que eu preciso ficar namorando? Olha só. Falei, Deus, se eu vou casar com uma pessoa só, por que eu tenho que ficar namorando com um monte? Se o senhor só tem um, por que eu tenho que ficar passando numa fila? Isso é, ó, gente, essa é a minha experiência, tá? Não é uma regra. Isso, Exalta e não tá Não, menina. Exalta era da mesma célula. Eita. Exalta era casado, acho que ele tinha separado, alguma coisa assim. Ah, então ele já foi casado, eu sou o segundo casamento. Aí. Exaltou. Não, ele teve uma união, né, com uma pessoa durante um tempo, mas ele não estava na igreja. Eu conhecia ela, todo mundo. E assim, a gente não tinha nada a ver. Quando eu fui para esse grupo, para um dos grupos desse rodízio, a gente se encontrou nesse grupo e a gente nunca teve nada, nenhuma possibilidade. Mas então, aí eu fiz essa oração e falei para Deus assim, Senhor, então vamos fazer o seguinte, vamos cortar atalho? Porque toda vez que eu me relacionava com alguém, eu me machucava. Então, se eu ficar me machucando, eu acho que o senhor é pai. Como pai, o senhor não vai querer me machucar. Então, eu quero uma pessoa só. Beleza. Aí fiquei 10 anos, né, sozinho. Aí, quando eu tinha resolvido ir embora, falei, não sei a coisa, não. Aí, quando eu tive uma experiência, e Deus disse pra mim assim, eu falei, então o senhor escolhe. Eu não vou escolher, eu vou deixar o senhor escolher por mim. Aí, um dia ele falou pra mim, é a minha escolha pra sua vida. Mostrou Exalto, eu falei, não, o senhor tá errado. Opa. Acho que o senhor Deu erro. Deu um grosop aqui, Volta a fita. Volta a fita Peraí. e vai de novo. Porque assim, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Nunca passou pela minha cabeça. Aí ele pegou e eu falo assim, eu tive um sonho, né? E no sonho ele dizia assim pra mim, Maria, o Exalto é a minha escolha pra sua vida. Quê? Ele falou, Eu falei, tá brincando? Ele falou, não, tô brincando não. Aí ele falou assim, se você quiser e você abrir o seu coração, coloca amor no seu coração por ele. Aí era um sonho, né? Eu falei, é sonho, né? Tô quietinha no meu canto, não vou falar isso pra ninguém. Fui viajar com a Samela. Samela tinha acho que uns 11, 12 anos. Samela tá lá dentro do ônibus, né? Com a coberta assim na cabeça. Faz que nem uma doida assim. Tira a coberta assim de uma vez e fala assim, eu já sei com quem você vai casar! Eu já sei com quem você vai casar! Minha nossa. Samelinha. Aí eu falei, que é isso, doida? Você vai casar com o Exalto. Que? Eu falei, Samela, você é louca? É o quê? Eu tremi. Eu tava conversando com ela ontem no telefone. Eu falando pra ela, Samela do céu, aquela hora que você falou, chega me deu dor de barriga. E aí foi, né? E a gente se casou. A gente vai fazer 21 anos de casado em dezembro. E vive bem, graças a Deus. Foi tipo aquele meme, né? Deus, se me confirma. Se o senhor quiser me confirmar que a porta se fecha. Não, foi o vento. Não, aí eu fiquei na minha, né? Aí eu falei assim, a igreja tinha ensinado pra gente que os pais têm que concordar, a liderança, né? Tem que ter uma concordância de tudo. Isso foi em janeiro, final de janeiro. Quando foi em março, meu aniversário, fizeram uma serenata na minha casa. Quem foi tocar? Exalto. Exalto. A minha mãe olhou pra minha amiga e disse assim, quem é esse rapaz? Ah, é o Exalto. Eu gostei dele. Não! Ai, Você o quê, mãe? Não, ninguém sabia de nada. Só eu sabia. As confirmações Exatamente, eram porque pra mim. Exato. Como assim? Não, mas você viu errado. Peraí. Os meus irmãos pegaram no pé, parecia pitbull, né? Gostaram do Exalto do início. Eu falei, puta merda, não tem nada a ver. Olha, gente, falo besteira, tá? É assim, eu falei, meu Deus do céu, agora estamos enrolados, né? Aí aconteceu, a gente acabou se aproximando. Estamos juntos até hoje. Que legal, né? Cara, eu não tinha ideia. Também É? não. Não tinha ideia. Já que tocou no assunto, né? Ó, nem foi eu. Já vou aproveitar o rumo, Deixa. né? Já O povo quer saber. O povo quer saber. Já que pediu, eu continuo. Você falando tudo isso, eu fico pensando, né? Você teve várias confirmações que era o tio Exalto, né? E você tá com 15 anos de casado. 21. 21 anos de casado. 21. Em 21 anos já rolou muita água debaixo Já. dessa ponte, né? E aí fico pensando, como que foi pra te administrar nesses 21 anos os perrengues e sabendo que ele era confirmação
de Deus. Ah, falei pra Deus que Deus estava errado. Ufa! Deus. Tá Não, tudo não, bem, brincadeira. então, a Eu gente- falei assim, você errou, o senhor errou. Eu acho que dessa Não. vez aqui o senhor Errou. Não, se mas equivocou. Houve um Não. equívoco. é interessante. A gente faz 21 anos de casado, dia 21 de dezembro. Nós nunca tivemos... Eu não casei pra brigar. Eu casei pra viver. Não casei pra brigar, não casei pra ficar discutindo. Nós brigamos tudo que tivemos que brigar quando nós estávamos namorando. A gente só via brigado. Mas por Brigado quê? mesmo. Porque eu não quero que ninguém mande em mim. Né? Eu tenho um gênio forte. Eu falava assim, eu quero falar pra Deus que Deus tá errado. Eu queria provar pra Deus que Deus estava errado. Tio Exalto, se ela queria provar pra Deus, quem dirá o senhor, com todo respeito, na coitadinho fila do do meu pão, marido. eu acho que ela nem te enxergava. Não, né? Brigava. Ele brigava comigo. Não era eu que brigava com ele. Ele brigava comigo. Eu tenho Ah. certeza que era ele que Aham. brigava contigo. Eu acho que a gente vai ter que fazer um podcast com os Juntos, dois né? aqui. Pra tirar a prova. Pra saber, é. Brincadeira. Tadinha gente. Só da pra tia descontrair. Maria. É só pra descontrair. Mas assim, quando a gente namorou, a gente tinha muita dificuldade. Nós tínhamos incompatibilidade mesmo de gênio. Né? A gente era muito diferente. Então a gente brigava muito. Então tem a Cida do Ticão. A Cida e o Ticão, eles que nos ajudaram muito, porque a Cida chegava, colocava a mão na cabeça, orava. A Cida chamava a gente lá pra casa dele e fazia a gente conversar e se ajeitar, entendeu? Porque se nós namoramos um ano e pouco, nós tivemos que ficar brigado uns 9 meses. Meu Deus. As pessoas achavam que a gente tava fazendo besteira, fazendo coisa, a gente era brigado. A gente brigava demais. Aí chegou, ó, pra você ter noção, minha família tinha vindo toda do Paraná pro casamento. Na semana do casamento, ele chamou pra gente terminar. Porque não dava, de tanto que a gente Ele brigava. queria terminar? Ele falou, não dá certo, Maria. É melhor a gente acabar com esse casamento logo. Eu falei, minha família, acaba, deixa a família pra lá, a gente acaba. Mas aí, o que a gente ponderou nesse dia era o que Deus queria. Não o que nós queríamos. Qual o objetivo de Deus estar nos unindo? Essa era a pergunta. Aí, eu estava dizendo para vocês. Aí nós casamos, dia 21 de dezembro de 2001, numa sexta-feira. Nós fomos para o Hotel Fazenda. A gente não tinha dinheiro, foi lá para o Hotel Fazenda. Chegamos no domingo, aí já ia dar 24, né? Natal. Quando acordei de manhã cedo, na manhã de segunda-feira, nós acordamos com alguém querendo derrubar o portão. Samela, Mariana, Juliana, as meninas todas da célula estavam lá porque elas tinham ido tomar café. Sério. Quando eu acordei, não sabia nem onde eu estava. Aquelas meninas já entraram e elas acharam que a minha casa era a casa de boneca. E que elas tinham ido brincar de boneca. Aí elas já foram preparar café da manhã. Elas foram organizar como é que ia ser a ceia do Natal. E que a ceia do Natal ia ser na minha casa. Tava tudo decidido por Por elas. É. A dona da casa mesmo não Não. sabia. Uma hora elas iam te convidar. Elas iam me convidar. Aí quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, sem noção. A gente tinha feito compra no domingo à tarde. Tava tudo lá no chão, na sacola. Elas chegaram, elas foram preparar café da manhã. Elas foram... A Samela, ela é malandra. A Samela, na época eu e o Exalto tava querendo namorar, ela fez um bolo na forma de coração pra dar pro Exalto, entendeu? Aí ela fala que ela é profeta. Aí tá. Elas passaram lá na noite do Natal. Eles ficaram todos lá. Ela, o Irani, tudo passou lá em casa. Eu entendi que a minha casa não era minha. Agora você tinha casa. E que a minha casa não era minha. Não era para mim. Era para o reino. Porque quando eu casei, eu disse para Deus assim, eu só caso com uma condição. Que o Senhor esteja lá. Eu não entro nesse casamento sozinha. Se o Senhor entrar comigo, eu entro. Sozinha, não. E eu quero uma prova de que o Senhor está lá, na minha casa. As pessoas, quando chegarem lá, elas vão se sentir bem lá.
Então a minha casa hoje, por isso que eu estava dizendo para vocês, até hoje é cheia de gente. De vez em quando eles colocam o povo para correr, entendeu? Fiquei Já sabendo coloca. que a célula lá é boa. Tô É. esperando o convite. Ué, não precisa convite, é célula, é igreja, Uma né? vez o Zado quase me expulsou da sala lá naquelas oficinas que eu falei. Ele ficou frisando muito a questão de que a célula lá era o melhor lanche. Eu falei, ei, Zaldo, preciso nessa célula aí então, né? Então, aí as pessoas, se as pessoas não estão indo na minha casa, eu tenho que me preocupar. Porque foi o compromisso. Então, lá em casa sempre tem alguém, a gente tem que enxugar a lágrima de alguém, porque o Senhor está lá. Tia Maria, 2 perguntas. Vamos com calma. Primeiro, assim, esses impasses de temperamento ao longo do casamento, como que foi se resolvendo? Eles existem até hoje, né? Uhum. E tem um segredo pro casamento. O Brasil quer saber. Tem. E esse segredo, ele é real e é um presente. E eu ganhei esse presente. Meu líder chegou lá e falou, eu vim te trazer o presente de casamento. Eu falei, mas você já me deu meu presente de casamento. Não, eu vim trazer pra você. Eu falei, o quê? Eu olhei no bar. Não falei, nada. Não é uma geladeira, não é um fogão. O caminhão tá lá fora, hein? Ele sozinho, ele falou assim, eu vim te trazer uma cruz. O segredo pro casamento é a cruz. Só que tem uma ressalva. A cruz só cabe um. Falei, não, ué. A Bíblia diz agora que nós dois somos só. Ele falou, não. A Bíblia é a renúncia. Então um sobe. Geralmente um vai ter que subir. E o outro vai ficar embaixo. E vai ter momentos que vocês vão revezar. Então eu acho que o segredo é esse. Porque tem dia que eu tô insuportável. E Exalto, ele é um homem com umas particularidades muito especiais. Ele é um homem extremamente temente ao Senhor. Então, se eu quiser chutar o balde, ele não vai querer chutar naquela hora. E às vezes quando eu vejo que ele está nos momentos dele de dificuldade, eu também me calo. Porque eu escolhi viver. Eu não quero viver brigando. Eu não suporto briga. Eu não suporto grito. Então meu filho não sabe o que é grito. Mas na minha casa não tem voz alta. Ninguém fala alto. Ninguém grita. Meu filho não tem medo, nem de mim, nem do pai dele. Meu filho tem respeito por nós. Então, assim, e às vezes eu fico... Eu gosto de tirar sarro, né? Exalto não gosta, né? Exalto é mais sério. Aí eu zoo com ele, aí ele fica assim, tem vezes que eu fico chateada com ele. Mas eu aprendi a não guardar. Às vezes eu fico ferida com algumas coisas, mas depois eu falo, vai resolver o quê? Não vai resolver. Eu quero viver bem, eu quero viver em paz. A Bíblia diz que nós temos que procurar a paz. É nós que procuramos. Eu quero viver em paz, eu quero viver em paz com todo mundo. Mas eu sei brigar. E eu gosto de brigar. Sou bem briguenta. Faço de tudo para não brigar. Mas se eu brigar, eu não brigo para perder. Também faço de tudo para não brigar, tia Maria, de tudo. Eu faço mesmo, eu faço o meu melhor para não brigar. São poucas as pessoas que já me viram nervosa. Quem viu não gostou. Nessa caminhada que você tá falando, né, do seu casamento com o Exalto, pra gente, por mais que é tudo muito espiritual, mas parece que era tudo tão racional pra você, né? Tipo assim, Deus, se o senhor não estiver lá, eu não vou. Mas e como que era, assim, seus sentimentos, né? Por ele? Pelo Exalto? Exatamente. Como que era esse negócio de paixão? Porque... Sim. Eu acho que é uma construção, né? Porque assim, você se apaixona pela pessoa, você vê coisas que te aproximam, né? Que te aliam a essa pessoa. E depois, eu acho que hoje eu sei que o que a gente tem é um amor.
E o amor é uma escolha. O Isalto escolheu me amar. Como eu escolhi amá-lo. É uma decisão nossa, né? Tem dia que eu não concordo com o que ele fala e tem dia que ele não concorda com o que eu faço também. Mas não deixa de ter esse elo entre a gente, né? E não é sentimento. É tão interessante que nós somos livres, né? Às vezes eu tô passando de um lado da rua com um carro, o Isalto tá passando do outro lado, um descendo, outro subindo. Se eu ver o Isalto conversando com você em algum lugar, que tá amigos, com quem que seja, pra mim não tem nenhuma preocupação. Se ele me ver conversando com alguém também, não tem nenhuma preocupação. Porque o Isalto fala assim, eu não confio na Maria. Se você perguntar para ele, ele vai falar assim, eu não confio na Maria. Eu confio em quem a Maria ama. A Maria não é fiel a mim. A Maria é fiel a Deus. Ele usa isso. Porque ela, sendo fiel a Deus, eu só pego os resquícios disso, né? Eu não vou trair a Deus. Antes de eu trair alguém, eu tenho que trair a Deus. E ele sabe do meu compromisso com Deus. Então ele diz, ninguém é fiel a ninguém. A gente ou é a Deus ou não. Ou você ama a Deus e ama as pessoas, ou você é fiel a Deus e é fiel às pessoas. Vai ter... Todos nós somos sujeitos a algumas coisas? Sim. Mas desde quando a gente não desvia do olhar do Senhor, né? Por isso que eu acho que a cruz é o rumo, é a meta, né? Então, se você está fixado ali... Às vezes eu falo para o meu paciente, olha só aqui, não olha nem para a direita nem para a esquerda. Segue esse rumo aqui, esse objetivo que você quer e só vai nele. Não escuta o que ninguém vai dizer ao lado, porque senão você cai. Então, assim, eu acho que a fé é isso, né? Porque se você não olhar para Cristo, e se o seu olhar não estiver nele, eu vou olhar para o Isalto, eu vou olhar para as coisas que ele faz, com as coisas que eu não concordo. E a gente vai dar BO. Então, não seria esperar que o outro sirva a Cristo porque ele ama Cristo e por isso não vai acontecer nada. É o contrário, né? Eu sirvo a Cristo e porque por amor a Cristo, eu pauto as minhas ações, eu pauto as minhas decisões, eu pauto os meus sentimentos por amor a Cristo. Porque se eu hoje... um dia eu falei pro Isalto assim, vamos separar. Ele falou uma coisa pra mim que eu não gostei. Eu falei pra ele, Isalto, se eu tô fazendo isso pra sua vida, é melhor a gente parar aqui agora. Mas você é doido? Não, vamos parar. Desde o dia que eu conheci a Cristo até o dia de hoje, tudo que eu faço é tentar levar as pessoas a Cristo. Então, se eu estou te levando a pessoa mais próxima de mim, eu estou afastando ela de Cristo, eu prefiro abrir mão. Aí eu fui falar com a minha liderança. Aí ela falou uma palavra para mim que eu escuto até hoje, ecoando. Quanto que o reino de Deus vai perder com a sua atitude? Não tem nada a ver comigo. Nada a ver com a vida das pessoas, que a salvação é individual. Ela pegou e falou assim, eu quero que você pense na vida de fulano, de ciclano, de beltrano, foi citando. Se você der conta de pagar o preço, você paga e vai embora. Aí, eu não sou burra. Aí eu calculei. Então, assim, o quanto que o reino de Deus perde com as minhas atitudes é uma coisa que eu tenho que pensar. Então, às vezes você comete sacrifícios, né, digamos assim, por amor a Cristo. Então você anda a segunda milha, você tira a toalha que está em cima da cama, você pendura, você apaga a luz do banheiro que deixou acesa, por amor a Cristo. Porque no casamento tem isso, entendeu? Aí ele fala assim, você entrou, eu estava dormindo, você acendeu a luz, você nem me respeitou, que eu estava com sono. Ah, então você está fazendo manha, que não sei o que, não sei o que. Então, essas coisas que acontecem no casamento, né? Então, assim, eu levo pelo bom humor.
E aí, mas cada um sabe lidar da sua forma, né? Mas eu sempre pensando assim, o quanto que o reino de Deus pode se beneficiar com as minhas ações. Eu me pauto por isso. Tia Maria, você é psicóloga cristã, certo? E já aconteceu de você ter pacientes que não acreditavam em Deus e através da sua consulta se renderem ao Senhor? Olha, acreditar em. A gente não tem o direito na psicologia de falar a respeito da fé, alguma coisa assim. A não ser que o paciente traga para você essa demanda dele, né? Mas o homem, ele é um ser, uma tríade, né? Ele é corpo, alma e espírito. Então, quando a gente vai no processo terapêutico, a gente analisa os 3 aspectos. Então, quando a pessoa dá uma liberdade, dá uma brecha, né, para a gente falar, a gente pode perguntar a respeito dele, sobre as suas crenças, né, sobre o que ele crê, sobre como que ele se relaciona, se ele acha que a vida é só isso aqui, se tem alguma coisa a mais. Aí depende muito do que a pessoa traz para a gente. Eu já tive pacientes que não aceitaram, né, que não quiseram falar a respeito disso, mas já tive várias oportunidades também de tratar desses assuntos, né, no consultório e as pessoas se decidirem por Cristo. Acho isso incrível, né? Porque Deus nos usa nas nossas profissões, né? O Dr. Irani fala isso mesmo, que a nossa profissão é só uma fantasia. Um disfarce. É um disfarce pra gente levar o evangelho. E o podcast tá incrível, né, Giovana? Mas infelizmente tá acabando. Uai, a gente não pode ficar 2 horas aqui, não? Eu ainda tenho mais algumas perguntas. Acho que tem uma parte 2, né? Tia Maria, quer dar um recado pro pessoal, assim, de como permanecer na fé? Nunca fique sozinho. A gente não pode ficar sozinho, a gente não pode se isolar. Por isso que a célula é uma ferramenta tão poderosa. Porque quantas vezes, né? Não estava bem, cansada, trabalhando, estudando, mas chegar a hora de ir para a célula, ter aquele compromisso, aquela responsabilidade de ir. Chegar lá até desanimado, mas sair de lá totalmente transformado, né? Às vezes é uma piada que um conta, é um testemunho que o outro diz, né? É a comida que a gente come. É na sexta a célula? Lá em casa tem célula sexta, tem sábado, tem domingo, tem terça, tem célula quase todo dia. Então, assim, eu acho que a gente não pode desistir. Não desistir da gente mesmo. Você tem que sempre se dar uma chance. Uma chance de amanhã ser diferente, né? De buscar ajuda. Quando a gente faz o juramento nosso na profissão, a gente diz que a gente tem que socorrer as pessoas, né? E de vez em quando alguém liga. Olha, tem uma pessoa aqui querendo cometer suicídio. Infelizmente é uma prática assim assustadora. E você larga tudo e vai, né? Para ajudar as pessoas. Então, assim, eu acho que não desistir nem de você, nem da sua fé. Se cair, levanta. Já caí tantas vezes. Eu só fiz uma escolha. Eu não quero ficar caída. Se eu cair hoje, posso até me machucar. Mas amanhã eu vou tentar levantar. E eu vou pedir para o Senhor, e eu vou buscar a ajuda dos meus irmãos. Como eu já fiz várias vezes, dependi da vida de muitas pessoas na igreja, de muitos irmãos. Dependi deles para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, não desista. Se for preciso da minha ajuda, eu estou disponível. Se for da minha casa, está disponível, né? A igreja conta com não sei quantas células, com quantas pessoas, né? Às vezes você não está aqui nessa cidade, mas você tem um contato no Instagram, WhatsApp, Messenger, qualquer coisa, manda, pede ajuda, não tem que ter vergonha. No reino de Deus a gente tem que se despir dessas coisas. A gente tem que procurar ajuda sim.
Show. Giovana, suas considerações finais? Caraca, que mensagem. E por mais que nós fomos alunas e a gente acompanha ali na igreja, a gente, toda vez que conversa, o Senhor revela sempre mais. E como é bom trazer aqui, eu digo e eu disse já, né? Como é bom a gente ver aqui o dia a dia, né? Como é bom saber da sua experiência como mãe, como esposa, como psicóloga. E a sua experiência única. Você, Maria, que foi planejada por Deus e hoje está nos dando, justamente, nos mostrando essa experiência de vida. De como cair, quando levantar, como vai ser. E eu acho que é isso que a gente precisa escutar, né? Porque esse evangelho de facilidades, onde, parecendo conto de fadas, né? Onde as pessoas foram felizes para sempre, onde entregar a vida para Jesus é uma garantia de que você não vai ter luta, nenhuma dificuldade, isso é uma mentira, né? É uma falácia, né? Então, a vida é a vida real. Mas o interessante da vida real é que Jesus está em todo o capítulo. Amém. Tia Maria, a gente agradece muito. Eu que agradeço. Conosco, foi muito gostoso. Fala besteira, gente, desculpa se eu falei uma besteira. Eu espero que nós tenhamos uma parte 2. Que bom essa conversa e foi um prazer estar com vocês. É isso aí, galerinha. Nosso podcast está chegando ao fim. Fala! Ilo, fala Ilo. Deixa o seu like, envie esse podcast aí para os seus amigos. Semana que vem tem mais, não percam. Deus abençoe vocês. E esse foi mais um Pode Crer Podcast.